Então, dando continuidade à nossa disciplina de unidade de terapia intensiva e as afecções que são mais comuns dentro desse centro, a gente vai falar agora um pouquinho do cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco, ele é uma coronariografia, ou seja, uma radiografia das coronárias, ou uma angiografia coronariana. É um exame radiológico e, através desse exame, a gente consegue analisar os vasos sanguíneos. Como ele é feito? O médico escolhe um vaso a ser estudado, por exemplo, artérias coronárias. Através de uma punção na artéria femoral, então a gente faz uma punção na artéria femoral, ou na artéria radial, que fica no braço, e aí introduz-se um catéter longo por essa artéria, até chegar à artéria aorta e até chegar ao coração, no ponto onde nascem as artérias coronárias. Esse catéter, ele vai conseguir administrar pequenos volumes de contraste, e esse contraste, ele é radioopaco, ou seja, ele aparece na radiografia. Ao passar pelas coronárias, se essas coronárias estiverem entupidas ou obstruídas, esse contraste ele também vai ficar obstruído. Então, a gente consegue visualizar o local exato da obstrução. Então, aqui a gente tem uma imagem de um cateterismo cardíaco. A punção é feita na artéria femoral ou na artéria radial, encontra a artéria aorta e chega às coronárias, né, às veias coronárias. Outro procedimento é a angioplastia. A angioplastia é um procedimento que ele é feito durante ou imediatamente após o cateterismo. Ele pode ser feito em várias artérias do corpo. O que acontece? Quando, através do exame radiográfico, a gente conseguiu visualizar essa obstrução, um balão especial para angioplastia, ele é inserido. Então, ele é inserido na veia que está obstruída e desinflado. Então, a gente consegue praticamente esmagar essa placa de ateroma que estava ali, a placa de gordura que estava obstruindo o canal, né, a luz do vaso. A angioplastia com stent. A angioplastia com implante de stent, então a gente tem aqui um catéter e o balão. Que o balão ele espreme aqui a placa de gordura e protege aqui e mantém a luz do vaso. Quando se coloca um stent, o stent é como se fosse uma redinha. E essa redinha ela mantém o vaso aberto, mantém por mais tempo a luz do vaso. Então aqui a placa está aqui obstruindo. A gente tem um catéter com balão e stent. O balão se abre, deixa o stent lá, esmaga a placa de colesterol, deixa o stent lá para ele impedir que essa artéria ela se obstrua novamente. As complicações elas existem, mas elas são raras e são inerentes de qualquer procedimento invasivo. Alergia, hematoma, sangramento, embolia, AVC, infarto, rotura da artéria coronária, arritmia cardíaca. Quais os cuidados a gente precisa ter pós-angioplastia coronária? O paciente que faz a angioplastia, ele precisa estar em anticoagulação plena por 12 a 24 horas, ou seja, heparina sem parar, ou outro anticoagulante que for prescrito, mas ininterrupta de 12 a 24 horas. A bainha do introdutor, ela é retirada depois do período, quando a coagulação estiver normal. Repouso absoluto, posição de Fowler, controlar a bomba de infusão de nitroglicerina e heparina, controlar a pressão arterial a cada meia hora e depois de hora em hora, verificar o curativo, administrar dieta leve e aí proceder aos cuidados pós-cateterismo. A gente também encontra muito nas UTIs a instalação de marca-passos. O marca-passo, ele é um dispositivo eletrônico que ele é utilizado tanto para iniciar o batimento cardíaco quanto para manter o ritmo cardíaco. Quando o sistema do coração, que a gente já estudou lá, o nó sinoatrial, ele é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do débito cardíaco.
que o marca-passo faz? Ele emite um estímulo elétrico e vai determinar a despolarização. Quando ele despolariza, o coração contrai. Quando ele repolariza, o coração relaxa. A gente tem 3 tipos de marca-passos: o marca-passo transverso, transcutâneo e o marca-passo definitivo. O transvenoso. O transvenoso é uma bateria externa. O coração é estimulado por meio de impulsos elétricos gerados por um cabo e é colocado geralmente dentro do ventrículo direito, onde é inserido por um acesso venoso central. Então, o médico fez a punção do acesso venoso central e, através desse acesso, a gente consegue colocar essa bateriazinha. É utilizado mais em emergências. Da mesma forma que o marca-passo transcutâneo, que são adesivos que colocam no tórax. E esses eletrodos, eles vão ditar o ritmo cardíaco. E o marca-passo definitivo, passou aquele momento de urgência e emergência, o paciente ele é encaminhado para fazer o implante definitivo, que é um equipamento totalmente implantado, e a bateria ela fica no subcutâneo, e os fios bicamerais são posicionados no átrio e no ventrículo. Ele precisa ser colocado através de procedimento cirúrgico e sempre tem que ter reservado uma UTI, um leito de UTI para esse paciente. Finalizamos então os problemas cardíacos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas respiratórios. Na UTI a gente encontra muito broncopatias, que são aquelas doenças dos brônquios. Asma, bronquiectasia, que é o fechamento, né, da luz dos brônquios, e bronquite, que é a inflamação. Pneumopatias, que são as doenças pulmonares. O que a gente tem? Atelectasia, neoplasia pulmonar, tuberculose, hipertensão pulmonar. Pneumopatias obstrutivas, pneumonia, pneumopatia fúngica, pneumopatia parasitária, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Depois dos pulmões, a gente também tem transtornos respiratórios, que são dificuldades na troca de oxigênio. Apneia, síndrome do desconforto respiratório no recém-nascido, dispneia, insuficiência respiratória, tosse, rouquidão, respiração bucal e outros. Também temos as doenças torácicas, que são aquelas doenças do tórax, doenças nasais, por exemplo, neoplasias, doenças de seios paranasais, infecções respiratórias, doenças da traqueia, doenças da laringe ou laringopatias, laringite, distúrbio de voz, edema laríngeo, doenças pleurais. Doenças pleurais são aquelas que acontecem na membrana que envolve o pulmão, que é a pleura. Epiema pleural, que é o acúmulo de pus na região da pleura. Hemotórax, que é o acúmulo de sangue. Derrame pleural, que é de líquido. Neoplasias pleurais. Pleurisia, tuberculose pleural. Hemopneumotórax, que é o acúmulo de ar e de sangue dentro da pleura. Hidropneumotórax, hidrotórax ou pneumotórax. A gente também costuma ver muito cânceres, né? Que são neoplasias do trato respiratório, pulmonar, pleural e nasal. Insuficiências respiratórias, quando a concentração de oxigênio ela é abaixo de 50, então a gente tem uma hipoxemia. E a concentração de CO2 ela fica acima de 50, então a gente tem uma hipercapnia. Ele é determinado por uma gasometria arterial. A gente tem 2 tipos de insuficiência respiratória: a aguda, que é aquela que ocorre rápido, em geral dura dias ou horas, e a crônica, que é aquela hipoxemia ou hipercapnia de IPH normal, ocorrendo num período de meses ou anos. O organismo ele vai compensando e aí essa pessoa estabiliza. Agora a gente vai falar um pouquinho dos procedimentos que são feitos são comuns dentro de uma UTI. A intubação endotraqueal, ela ficou bem famosa, né? Bem conhecida agora depois do Covid. Que o médico, é um procedimento médico, faz a passagem de um tubo através da boca ou do nariz até a traqueia. O que é que a gente quer com isso?
manter vias aéreas eficientes. Pode também aspirar a secreção do pulmão, fazer ventilação assistida e controlada, pressão positiva. Evitar a aspiração de conteúdo gástrico e diminuir o espaço morto anatômico e o trabalho respiratório. É indicado para proteger a via aérea do paciente. Quando o paciente está em coma e ele não consegue manter vias aéreas pérdidas, a gente faz a intubação. Paciente grave, problema ventilatório, incapacidade do socorrista ventilar, somente com métodos convencionais. Aqui fala um pouquinho dos procedimentos, a gente sempre tem que explicar, tem que sempre, não vou falar todos, vocês dão uma lida aí, a gente tem que sempre insuflar o balonete, é muito importante aqui insuflar o balão para isolar a via respiratória. Verificar se o tubo está no local certo, se não está em um pulmão, em um lado só do pulmão. Fixar bem o tubo e de forma confortável para não lesionar a boca desse paciente. Conectar o paciente no ventilador e proceder à aspiração de secreções se tiver necessidade. Outro procedimento comum é a traqueostomia. Depois de um certo tempo que o paciente ele está entubado, 10 dias em média, 10 a 30 dias, ele é indicado a evoluir do tubo orotraqueal da boca para a traqueostomia, que é feita uma pequena cirurgia que abre um buraquinho, um espaço, uma comunicação do exterior com a traqueia. Essa cânula ela pode ser feita em metal ou em plástico. Essa parte aqui da cânula de metal ela tem que ser lavada diariamente ou até 2 vezes ao dia. Isso aqui é descartável. Retirar a subcânula, que é aquela mais da de metal, né? Aquela mais fininha. Lavar, recolocar a cânula, trocar a gazinha que está ao redor, colocar 2 gazes dobradas entre o tubo e a pele para não machucar, não ferir. Fazer a limpeza do pescoço, realizar o cuidado 5 vezes ao dia. Fixar a cânula aqui de forma que ela fique fixa, bem firme e bem confortável. Esse aqui é o procedimento de aspiração. E aqui eu deixei uma atividade para vocês fazerem. Um resumo com os cuidados de enfermagem nas afecções do trato respiratório. Drenagem de tórax, a gente já viu isso lá na clínica cirúrgica. O resumo dos materiais necessários para intubação. E aspiração, como que ela é indicada, os cuidados, como que é feita. E até sábado no fórum.